Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor Jesus seja o centro de nossas vidas. Nesta semana temos um tema de grande relevância para o nosso estudo. O título é Unidade por meio da humildade. Vamos orar para o início do nosso estudo? Bom e eterno Deus que estás nos céus, graças damos ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais a respeito da Tua Palavra, que esses aprendizados possam ser praticados em nossas vidas, para que possamos, com o nosso comportamento, pregar o Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, amém. O verso para memorizar da semana traz o texto de Filipenses 2:2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Vamos começar considerando a tradução deste verso à luz do que vimos na semana passada sobre antropologia filosófica, ou seja, a composição do ser humano. Eu mencionei o versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5, onde temos que Paulo ora para que o Senhor conserve nosso corpo, nosso espírito e nossa alma. E o destaque que dei foi para a tradução do grego para o português da palavra alma. Essa palavra que consta do verso para memorizar, como já lido. Para relembrar, a palavra grega para alma é psique e está relacionada no contexto paulino à nossa mente. Os católicos e alguns evangélicos consideram a alma como sendo parte do ser humano e que essa alma seria imortal. Nós vimos bem brevemente no vídeo passado que não é bem assim. O profeta Ezequiel, por exemplo, nos diz em seu capítulo 18, verso 20, que a alma que pecar, essa morrerá. Então, minha sugestão é que os irmãos considerem a palavra alma de Filipenses 2:2 com outro significado. A ideia é afastar a noção grega de alma imortal aprisionada no corpo físico. Então, temos versões melhores para essa alma nesse verso. Em Filipenses 2:2, a palavra traduzida como alma é sympsikos, que na verdade é a junção de duas palavras. Sim, que significa junto com, e psique, que deve ser traduzida por mente. A tradução então seria de uma mente ou de um acordo. Assim, a minha tradução preferida é a King James Version. Completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Agora sim, creio que nós podemos avançar. O autor fala da diferença entre saber e praticar, e é importante unir os dois verbos. Nós precisamos conhecer a palavra e praticá-la em nossas vidas. Falar em unidade participando de um corpo de crentes tão heterogêneo, um corpo formado por pessoas tão diferentes, com costumes, educação e intenções diversas, mais facilmente pode levar à falha. Quantas vezes nós medimos nossos irmãos segundo a nossa trena, não é verdade? Nada parece bom o suficiente se não for feito por mim ou se não for feito por você. Precisamos ser unidos, sendo de um acordo, de uma mente. O autor então viaja no tempo e no espaço. Ele volta ao passado que não podemos contar e chega ao lugar em que não podemos ir. Nos relembra que a desunião do universo teve início quando um anjo do céu, o verdadeiro originador e culpado pelo pecado, esse anjo manifestou orgulho e desejo de obter poder. Esse sentimento se espalhou e arrastou a terça parte dos anjos. Encontrou terreno fértil no coração dos agricultores do Éden, e o resultado é a ambição por poder, o desejo de proeminência, de estar em evidência, de ser o primeiro. Qualidades negativas essas que, se não todos, a maioria de nós manifesta pelo menos em algum momento da vida. Tudo parece perdido para nós nesse contexto. Mas estudando o exemplo do Senhor Jesus, ao contemplar sua mansidão e sua humildade, talvez, se dermos de fato espaço ao Espírito Santo, nós seremos transformados. A lição de domingo traz o título Desunião em Filipos. O que parece ter causado a desunião na igreja? Para Paulo, qual era a solução?
Segundo o comentarista bíblico Russell Champlin, havia algumas dificuldades na igreja de Filipos, quase todas provocadas por questões pessoais. No capítulo 4, temos uma sugestão de disputa entre Evódia e Sintique. Paulo queria que a igreja se unisse e que fosse cessada a contenda. Além disso, parece que os membros sofriam perseguições além da ação de membros dados ao perfeccionismo e que se sentiam superiores aos demais. A segunda parte da pergunta, qual era a solução para Paulo, está clara no verso. Considerem os outros como superiores a si mesmos. A tristeza de Paulo foi expressa através de uma dura linguagem. Diferentes traduções trazem os termos interesse pessoal, disputa, ambição egoísta, com explosões de egoísmo. De acordo com Champlin, a forma verbal significa despertar, provocar, amargurar. Essa palavra grega é eritheia e é alistada entre as obras da carne, como relacionada em Gálatas, no capítulo 5, verso 20. Essa palavra, eritheia, foi usada em Filipenses 1,17 para descrever aqueles que desafiavam Paulo em Roma, buscando autopromoção. Você se lembra que vimos na primeira lição. Creio que para Paulo, a maior tristeza, sem dúvidas, residia no fato de que a dureza de suas palavras era a resposta ao mau comportamento das pessoas convertidas. Tiago também alertou: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A palavra grega traduzida como vaidade ocorre no Novo Testamento apenas em Filipenses 2,3. Essa palavra é kenodoxia, um estado de orgulho que é sem base ou justificação, é um orgulho vazio, barato e vão. Para esses problemas, Paulo apresentou como solução alguns tópicos que passamos à sua leitura conforme o autor da lição. Exortação em Cristo. O exemplo de Cristo é uma motivação poderosa. Consolação de amor. Jesus deixou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos. Durante a festa de Pentecostes, o Espírito foi concedido aos discípulos que estavam unânimes em oração e súplicas, e não pensando de forma individual. Outro ponto, afeto. Cristo demonstrou afeição a todos quantos o buscavam com singeleza de coração. Mais um ponto, compaixão. Seguindo o exemplo de Jesus, somos chamados a agir com misericórdia. Unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que estas palavras do apóstolo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo. A lição de segunda-feira traz o título A Fonte da Unidade. Em Filipenses 2:2, Paulo imita o modus operandi de Cristo, a ação que Jesus demonstrava. Enquanto os sacerdotes, escribas e fariseus destacavam o comportamento exterior, Jesus direcionou sua atenção às intenções e motivações internas do coração, ou melhor, da mente humana. Por exemplo, o jovem rico guardava todos os mandamentos desde menino. Entretanto, ele não era verdadeiramente piedoso, posto que amou mais o dinheiro e rejeitou ser discípulo de Cristo. Jesus também ensinou que o que nos contamina vem do coração ou da nossa mente. Ele diz em Mateus 15:19, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E disse mais, a boca fala do que está cheio o coração. O autor traz mais uma questão. Quais orientações práticas Paulo apresentou para fortalecer a unidade na igreja? Paulo nos chama a olhar para fora de nossas fronteiras. O mundo não gira em torno de nossos desejos de grandeza ou atenção.
ele nos orienta a olhar para o próximo e suas necessidades, como Cristo também ensinou. Seguindo o texto, o autor nos diz que Paulo descreveu um modelo de caráter: agir com humildade, considerar os outros mais importantes do que nós mesmos e buscar os interesses deles e não apenas os nossos próprios interesses. Tarefa dificílima de se pôr em prática. Ainda assim, esses princípios são fundamentais para melhorar os nossos relacionamentos. O autor chama atenção para o fato de que precisamos ser melhores ouvintes, e essa é uma necessidade urgente. Mas também há quem fale muito, mas não diz efetivamente nada. Esse comportamento não é só efeito dessa sociedade moderna, carente e sem atenção. É também um desvio comportamental de pessoas que não foram educadas a ter paciência e não lhes foi oportunamente ensinado a falar apenas o estritamente necessário. Uma companheira incômoda de quem fala muito e sem pensar é a inconveniência. E o mais impressionante é que dentre os crentes parece que há mais atenienses que cristãos. É dito dos habitantes atenienses ou de Atenas, no livro de Atos, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de Atenas de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Todos amavam novidades e não importava se fossem fofocas. Muitos membros de igreja ainda repetem esse afã pelo alheio e isso tem provocado discórdias nas igrejas. E só o Espírito Santo pode acalmar as tensões e nos levar à unidade, promovendo a harmonia. O objetivo é que sejam alcançadas a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A lição de terça-feira traz um título muito interessante: implante mental ou cirurgia mental. Nos 2 primeiros parágrafos, o autor fala do avanço da ciência, com foco na medicina aliada à informática. Essas inovações e as informações que recebemos todos os dias moldam nossa mente, e isso é verdade. Somos o que disseram ou que dizemos que seríamos. Se você foi encorajado a maior parte de sua vida, é normal ser corajoso. Se não disseram coisas boas a seu respeito, talvez você tenha lutado contra o que disseram. Da mesma forma que moldaram nossa mente, nós podemos remoldá-la. Ou melhor ainda, podemos deixar que o Espírito Santo remolde e controle a nossa mente. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus, e isso é o oposto ao Espírito do mundo. Mais uma questão, leia Filipenses 2:5. O que você acha que significa ter o mesmo modo de pensar de Cristo? Outra tradução possível seria a mesma atitude de Cristo. Essa tradução, na Nova Versão Internacional, certamente facilita a nossa resposta. Ter o mesmo modo de pensar pode ser entendido como a mesma atitude de Cristo. E as atitudes dele localizava o miserável ser humano em posição de destaque. Ele lavou os pés de todos os discípulos, não apenas um. Suas orações eram em favor deles, ele sofreu por eles. E nós? Nós temos imitado esse exemplo? Na sequência do texto, o autor parece ter se confundido um pouco com seu jogo de palavras. Vejamos o que ele diz. Podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar nosso coração. No mundo ocidental, nosso coração é o centro de nossas emoções. Já no mundo oriental, especialmente para o mundo judaico, o coração é o centro de nossos pensamentos. Então, se podemos controlar os nossos pensamentos, a segunda parte da frase se torna uma contradição. Na sequência, ele diz que o Espírito Santo precisa realizar uma verdadeira cirurgia espiritual em nosso coração. Então há outro equívoco aqui. O Espírito Santo precisa operar em nossa mente. Inclusive, a finalização do texto de hoje, ele cita Romanos 12:2,
que fala claramente em renovação da mente. Outra observação é a tradução de Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é capaz de dividir alma e espírito e é apta para julgar os propósitos do coração. Uma tradução mais adequada para afastar aquele viés filosófico do qual já falei e ocidental desse texto seria o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da mente e do espírito e das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções da mente. Agora, é válida a menção da palavra hebraica akov, que descreve o coração como sendo enganoso. Significa essa palavra que pisamos em um terreno irregular que nos faz tropeçar. É verdade que a falta de controle das emoções nos faz tropeçar também, mas isso ocorre quando não temos inteligência emocional, ou seja, controle sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas emoções. Concluindo o estudo de terça-feira, nós citamos Paulo e seus conselhos em Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E mais agora com relação a nossas ações, o verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim ou de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. A lição de quarta-feira, intitulada A Mente de Cristo. O autor vem contando alguma história. Em 1963, o lutador de boxe Muhammad Ali lançou um álbum chamado Eu Sou o Maior. E, sem dúvidas, ele foi um dos melhores, ou pelo menos o melhor durante algum tempo, enquanto ele tinha muita saúde. O outro atleta, mais recentemente, disse: sou o melhor. Nesse caso, estou falando do jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Essas verdades temporárias não refletem, obviamente, humildade por parte desses atletas. E humildade foi tudo o que Cristo ensinou e ensinou larga e amplamente. Tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, ele, contudo, nunca pecou. Talvez a explicação para isso tenha sido sua total e perfeita submissão à vontade do Pai. Não houve um momento sequer em que ele se recusasse a se submeter, e é claro que nem sempre isso foi fácil. Mais uma questão, leia Filipenses 2, de 5 a 8, considerado um dos textos mais poderosos e belos das Escrituras. O que Paulo nos ensina nesse texto? Quais são as implicações dessas palavras? E, mais importante, como podemos viver na prática o ensino que ele nos apresenta? Bem, além de poderoso e belo, esse texto tem sido usado como comprovação de que Cristo seria diferente de Deus em termos de divindade. Em outro momento, obviamente, veremos sobre a heresia colossense que diz que Cristo teria sido criado por Deus e, uma vez criado, ele não seria Deus. Em português, nós temos uma palavra e uma expressão para apoio do pensamento que diminui a divindade de Cristo. A palavra é forma e a expressão é a segunda parte do verso 6. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Satanás tentou usurpar enquanto um ser criado, mas com Cristo é diferente. Forma em grego é morfê. Champlin, o comentarista bíblico, diz que no grego original todas as palavras são elásticas, podendo assumir sentidos diversos. Nesse caso, morfê pode indicar a duplicação da natureza verdadeira da divindade, e não apenas uma imagem. Quanto à expressão não teve por usurpação o ser igual a Deus, dentre algumas possibilidades de interpretação, eu destaco especialmente o termo usurpação e um sentido específico.
De acordo com Champlin, estando Cristo na forma de Deus e, portanto, sendo igual a Deus, já que é o Filho dele, não considerou ele que a continuação nessa posição fosse algo que não devesse ser ansiosamente retida, porque ele tinha de realizar a sua missão na forma encarnada neste mundo. E eu gosto muito dessa interpretação por conta do constante nos versos seguintes, especialmente o verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus, que é Deus igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou servo e se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Paulo declarou que ele se fez maldição em nosso lugar. Morreu na cruz para ser o nosso Redentor. Ele se fez pecado em nosso benefício. O desafio dos desafios para o crente é ter a mesma disposição de se humilhar pelo benefício de outros. Jesus disse que o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa mensagem é sem dúvidas uma explicação ainda mais esclarecedora da instrução de Paulo em Filipenses 2, de 5 a 8. Já em Filipenses 2, 3, Paulo reforça a necessidade de deixarmos de lado o nosso interesse pessoal ou a nossa vaidade. A lição de quinta-feira nos traz o título O Mistério da Piedade. Vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ninguém sabe tudo sobre determinado assunto. Isso é ainda mais verdadeiro em relação às verdades da divindade e da encarnação de Cristo. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Jesus ao se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade compreenderemos totalmente. Outra questão trazida: como foi a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana? É importante destacar a palavra semelhante ou semelhança. Cristo se parecia com um ser humano comum. Embora ele fosse 100% homem e ao mesmo tempo 100% divino, contudo, em sua humanidade ele não era exatamente igual ao ser humano de sua época. Seu único equivalente seria Adão antes do pecado. Dizer que ele veio em semelhança de carne pecaminosa não quer dizer que ele era igual ao homem comum em todas as coisas. A diferença principal é que ele não tinha pecado. Sobre a humilhação, imagine se um homem fosse transformado num inseto repugnante. Creio que esse tenha sido um paralelo suficiente para que você tenha ideia da humilhação de Cristo ao se tornar humano. A concepção virginal, o desenvolvimento de Cristo no ventre de sua mãe e sua sujeição em todas as coisas, correr os mesmos riscos que qualquer ser humano e, mais ainda, ser um Deus encarnado, fez com que Paulo descrevesse o Filho de Deus como o mistério da piedade. Em Filipenses 2, de 6 a 11, Paulo descreve essa humilhação da forma mais detalhada nas Escrituras. Como vimos na lição de ontem sobre a forma, existindo na forma de Deus, a palavra morfê indica a sua natureza divina, comprovando que Jesus era igual ao Pai e não gerado pelo Pai. Outro tópico, ele se esvaziou. Jesus deixou suas prerrogativas divinas para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como todos nós fomos e somos tentados. Ponto de número 3, ele se humilhou. Ao assumir a natureza humana, Jesus passou de uma posição de supremacia universal para de total servidão. Outro tópico, até a morte e morte de cruz. A cruz era a sentença dos malfeitores e dos piores criminosos. Ainda assim, ela foi escolhida por Jesus. E dessa forma, na cruz,
aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O estudo adicional de sexta-feira traz 2 pensamentos importantíssimos. Vamos a eles. Todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano quando postos ao lado do infinito e inesgotável amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Quando estamos passando por um processo de transformação, como Moisés na escola de Cristo, qual deve ser nossa atitude? Devemos nos tornar arrogantes? Ter uma opinião exagerada sobre nós mesmos? Não devemos achar que já sabemos tudo o que precisamos aprender. Devemos fazer o melhor uso dos talentos que Deus nos deu, para que, quando este corpo mortal se revertir de imortalidade, não abandonemos o que alcançamos, mas possamos levá-lo conosco. Santo, bom e eterno Deus, agradecemos ao Senhor pelo estudo da lição, o estudo da Tua Palavra, que esses ensinamentos nos ensinem de fato a sermos humildes, como foi o Senhor Jesus. Que possamos ter o nosso próximo em alta conta, assim como Ele nos ensinou. Essas bênçãos te pedimos em nome dEle. Amém.